Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Graça e paz a todos os irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós estamos trazendo um estudo que será uma bomba, né? Para aqueles que não concordam, né? Os teólogos, louvado seja Deus, das igrejas tradicionais que ainda pregam a lei. Então não saia daí, fique conosco no canal, inscreva-se, deixe o seu like, pegue caneta e papel e anote os versículos, porque a verdade estará sendo esclarecido e você, através da palavra, estará tendo os olhos iluminados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias aí na carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicense, louvado seja o nome santo do Senhor, capítulo 5, verso de número 20. 1 Tessalônica, capítulo 5, verso 20. Diz assim, presta atenção, não desprezeis as profecias. Quando eu falo profecias, eu estou falando das escrituras. Não desprezeis as profecias. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, nós vamos, louvado seja Deus, estudarmos no livro de Daniel, no capítulo 2, aonde fala sobre as 70 semanas que já se cumpriram. Já se cumpriram. Continue comigo aí. Daniel, capítulo de número 2. Qual foi a leitura que nós fizemos? 1 Tessalonicense, capítulo 5, verso 20. Não desprezeis as profecias. E aqui está uma profecia. Louvado seja Deus, de uma maneira especial. Louvado seja o nome santo do Senhor. É revelada a Daniel em sonho do que iria acontecer com o povo de Israel no futuro. E Deus dá este sonho ao rei Nabucodonosor, que ficou muito perturbado com este sonho, chamando os seus súditos, os magos, os feiticeiros, os sábios do teu reino. E ninguém podia interpretar o sonho. Muito bem. Vamos ler capítulo 2, verso de número 28, que diz assim: mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E o teu sonho e as visões da sua cabeça, que tiveste
na tua cama são estes. Muito bem. Deus revelou ao teu servo profeta Daniel. Louvado seja Deus, as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Então, os últimos dias aqui não é o fim do mundo, do globo, não. Os últimos dias aqui é o juízo sobre Israel. Vamos lá. Muito bem. Versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro, o peito e os seus braços de prata, e o ventre e as suas coxas de cobre, a perna de ferro e os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Glória a Deus. Então tá aí. Muito bem. Vamos continuar aqui. No versículo 38, nós vamos observar a explicação ainda que Daniel dá ao rei Nabucodonosor. Muito bem. Versículo 37. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem Deus, o Deus do céu, tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habites os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu é a cabeça de ouro. Então, vocês observam que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua, a cabeça era de ouro. Aí Daniel fala, a cabeça de ouro é tu, Nabucodonosor. Muito bem, rei de Babilônia. Então, o reinado de Babilônia é a cabeça de ouro. Entenderam? Glória a Deus. Muito bem. Depois, versículo 39. De ti se levantará outro reino inferior ao teu. Depois, o terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Toda a terra, aqui toda a terra era a terra de então, era a conquista dos reinos da época. Então a Babilônia conquistou muitas terras. Depois veio os medos-persas, que conquistaram muitas terras, muitos povos. Depois veio o terceiro reino, louvado seja Deus, foi de Alexandre o Grande, do qual conquistou, aleluia, louvado todo o império, toda a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 40. E o quarto reino será forte como o ferro esmiuçou e quebra tudo. O ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste do pé e dos dedos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro esmiuçado com o barro.
do lodo. Muito bem, versículo 44. Mas nos dias dos reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus. Muito bem, louvado seja Deus. Diz assim ainda, versículo 45, da maneira que viste, do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. E o grande Deus fez saber o rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então vocês observam que Daniel explicou para o rei que a cabeça de ouro, louvado seja Deus, era o rei. Louvado seja Deus, o peito de prata. Louvado seja Deus, é os medos persas. E de bronze, louvado seja Deus, é o reino, o terceiro reino de Alexandre o Grande. O quarto é Roma, soldados romanos, o maior império que já houve na face da terra. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Quem governava nesta época? Quem imperava? César. Quem imperava? César. Louvado seja Deus, Cesários. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Quem que era a milícia? Os romanos. Então tá aí. Mas vem, nesses 4 governos, no seu sonho, o Senhor via uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Tá aí. Louvado seja Deus. Então, o mistério dessa profecia revelada a Daniel em sonho, que iria se cumprir, louvado seja o nome santo do Senhor, ia acontecer nos últimos dias, aconteceu. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Louvado seja Deus, nós lemos versículo 28, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44 e 45. Toda essa profecia já se cumpriu. Se cumpriu, louvado seja Deus, com o povo de Israel. Muito bem, louvado seja Deus. Essa profecia já se cumpriu. Nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Não desprezeis as profecias. Muito bem. O templo foi destruído no ano 70. Por quem? Pelos romanos. Glória a Deus. General Tito. Louvado seja Deus. Aconteceu
uma verdadeira destruição. O juízo de Deus, o instrumento do juízo de Deus foi os romanos. Jesus disse ao povo, aos escribas, aos fariseus, ao povo judeu: sua casa ficará vazia. Mateus 24, 38. Louvado seja Deus, não passará esta geração, estava falando da geração dos judeus, sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 36. Louvado seja Deus. Se nós lermos, louvado seja Deus, Daniel, vamos lá, Daniel capítulo 10, fala sobre essa profecia. 24, capítulo 10, 24 ao 27. Presta atenção aí, se já se cumpriu ou não. Louvado seja Deus. 70 semanas estão determinadas ao teu povo. Essa profecia estava falando ao teu povo, Daniel. Ó Daniel, ao teu povo. E sobre a tua cidade, para cessar as transgressões e para dar fim ao pecado. No vídeo anterior, eu disse que o pecado já não existe, porque Jesus aboliu a lei e a transgressão do pecado na cruz. Aqui nesse versículo está dizendo: louvado seja Deus, que era para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão, sela a visão, a profecia, para ungir o Santíssimo. Muito bem. Sabe e entendes, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias. Muito bem. O Messias tem que estar no meio, até ao Messias. O príncipe haverá 60 semanas. Muito bem, Jesus foi morto. Segundo as Escrituras, com 33 anos. No ano 30, nos anos 30, 33, 34, Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Então, até Jesus, aleluia, louvado seja Deus, foram 7 semanas, de 62 semanas. Haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e o muro edificarão. Mas é tempo de angústia, mas em tempo de angústia. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, Jerusalém, o santuário, o templo, e o fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerras. Estão determinada a assolação, e ele afirmará uma aliança com muitos,
por uma semana, e metade de outra semana fará cessar os sacrifícios e obração, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Aonde está, louvado seja Deus, o reino de Nabucodonosor? Não existe mais. O reino dos medos persas, que também, louvado, conquistaram grandes terras, não existe mais. Aonde está o império de Alexandre o Grande e os seus generais, que imperaram e conquistaram muitas terras? Não existe mais. Aonde está o governo, o Império Romano? Louvado seja Deus, que, louvado, crucificaram Jesus, martirizaram, perseguiram os cristãos, martirizaram os apóstolos, destruíram o templo no ano 70, louvado seja o nome santo do Senhor. Já não existe mais o templo. Jesus aboliu na cruz do Calvário, louvado seja Deus, a lei e a transgressão do pecado, mas eles continuaram, louvado seja Deus. Começou a haver, louvado seja Deus, desafio entre a circuncisão e os incircuncisos. Louvado seja Deus, até, louvado seja Deus, o templo ser destruído ou ser derrubado abaixo. Então, Jerusalém será cercada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isto já se cumpriu. Soldados romanos cercaram Jerusalém e destruíram o templo. Já não existe mais. Aquele povo antigo dos judeus, os judeus que existem hoje, louvado, não é mais aqueles, são do novo Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. O templo já não existe, as 12 tribos já não existem, os levitas, que faziam parte das 12 tribos, já não existe, o ministério de Arão, o levita, que foi levantado junto com Moisés, já não existe. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então nós vamos dar o dízimo para quem? Para quem nós vamos dar o dízimo? Os levitas, que são chamados de levitas hoje, aleluia, no sistema religioso, são músicos, são cantores, não foram colocados por Deus para assumir o sacerdócio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, acabou. A lei foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. Hoje, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não precisamos viver mais na lei. Louvado seja Deus. Então tá aí. Vamos lá, vamos entender aqui a palavra do Senhor. Mateus, vamos para Mateus agora. Evangelho de Mateus. Olha que coisa tremenda, hein? Evangelho de Mateus 24. Vamos lá, vamos ler se Jesus estava falando da destruição do templo ou não. Vamos lá. Abra aí comigo aí, Mateus 24, verso de número 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse:
Não vedes tudo isso? Na verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Já se cumpriu ou não se cumpriu? Cadê o templo? Já faz mais de 2000 anos que o templo foi destruído. Se cumpriu. Se cumpriu lá. Não, esses negócios aqui, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ensinaram errado para a igreja, dizendo que são os prédios do futuro que vão ser destruídos. Não. Jesus está falando, eles estavam falando com Jesus sobre a estatura do templo. Ele estava falando sobre o templo. Foi destruído. Muito bem. Graças a Deus. O templo que era o bem mais precioso para Israel foi destruído. Aleluia, há mais de 2000 anos atrás. As profecias sobre tudo isto, a destruição, o juízo sobre o seu povo Israel é chegada. A vinda do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha a rocha sem mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus prometeu para aquele povo: a sua casa ficará vazia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou cobrar desta geração, não vai passar. Louvado seja Deus, glória a Deus, sem se cumprir todas essas coisas desta geração. Louvado seja Deus. A expressão que diz assim: o dia do Senhor está perto. Eis que venho sem demora. Ele virá como ladrão. O fim do mundo. Você pode ler. Louvado seja Deus. O relâmpago que sai do Oriente e vai até ao Ocidente. Louvado seja Deus. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esse relâmpago é o juízo que viria sobre, aleluia, toda a terra de Israel. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que o templo já não existe mais e nós estamos vivendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ler mais um versículo aqui para a glória de Deus. Romanos capítulo 4, abra aí. Romanos capítulo 4, verso 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Está entendendo? Não tem mais a lei, não tem mais transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também aos que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos. Olha aí que palavra maravilhosa. Vamos ler aqui no capítulo de número 8, Romanos capítulo 8, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei e do pecado e da morte. Estamos livres da lei
Estamos livres do pecado e estamos livres da morte. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Que coisa tremenda, irmão. É essa palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui também no capítulo 3, ainda dá tempo de nós ler mais um versículo. Capítulo 3 de Romanos, verso de número 21. Diz assim: Mas agora é manifesto, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Louvado seja Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente, fomos justificados gratuitamente por Cristo. Ele veio, fez o juízo sobre toda Israel, louvado seja Deus, mais os gentios, ele, aleluia, justificou. Versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Que Deus abençoa, que Deus continua falando melhor em cada coração. Fique na graça. Deus abençoe vocês.